Santo, santo é teu nome, Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui mais uma vez para pregarmos o santo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para exaltarmos o seu santo nome. Você que está acessando o canal nesse instante, que você possa estar dando o seu like, fazendo aí sua inscrição, seus comentários, para que esse canal venha crescer, venha expandir para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão, todos vocês que estão interagindo conosco. Gostaríamos de dar as boas-vindas aí para esses familiares queridos, meu primo Juscelino Silva, conhecido carinhosamente por Ju. A paz do Senhor Jesus, meu primo querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Também minha sobrinha querida, Tânia Aguiar, seja bem-vinda, Tânia, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, abençoe a casa, a família de todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para falarmos das maravilhas do nosso Deus, das grandezas do nosso Deus. E vocês são muito importantes. A participação, a presença, a cooperação de vocês. Vocês são muito importantes. Sejam bem-vindos. Todos vocês que estão acessando, que estão interagindo conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A esposa também do meu primo, a Tâmara Tavares. Deus abençoe, prima querida. Deus abençoe você, toda a família. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Queria também agradecer aqui nosso irmão Manuel e a sua digníssima esposa, irmã Ana Paula. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe grandemente vocês. Deus abençoe o lar, a família de vocês. Também especial, que o Senhor nosso Deus possa abençoar a sua sogra, irmã Dulce. Um abraço, irmã Dulce. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Louvamos a Deus por sua vida, pela vida da sua família. Deus continue abençoando grandemente, poderosamente sua vida e sua família. Também queremos agradecer nossa irmã Tereza, que está aí sempre sintonizada, sempre interagindo conosco aí na cidade de Jequié, Bahia. Deus abençoe a irmã Tereza por sua cooperação, por sua participação. Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Sejam bem-vindos, meus queridos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também está conosco nossa irmã Maria Tânia. A paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Maria Tânia, que é ali da cidade de Itiruçu, Bahia. Seja bem-vinda. Obrigado por sua participação, por sua cooperação. Todos vocês que têm cooperado, que têm ajudado para que a obra de Deus possa alcançar milhares e milhares de corações. Que vidas possam se aproximar mais da presença do nosso Deus através deste canal, através destas ministrações. Deus abençoe poderosamente todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Também está conosco nessa noite, como não poderia faltar, né? Meu cunhado querido, Geraldo Magalhães.
e minha irmã querida Nilza Magalhães, sejam bem-vindos. Meu cunhado, minha irmã, todos vocês aí em São Paulo, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aqui na Bahia está quente nesse momento, o clima tá mais para quente do que para frio, né? Tá um pouco quente, e aí tá frio em São Paulo, né, meus irmãos? Preparem aí as blusas para se aquecer, né? É maravilhoso, meus irmãos, estarmos entrando na presença do nosso Deus mais uma vez, né? Meus irmãos, temos uma pergunta para vocês nessa noite. Tem já alguns dias que a gente não faz perguntas e hoje nós temos aqui uma pergunta. Qual foi o segundo milagre do nosso Senhor Jesus Cristo? Se você souber aí qual foi o segundo milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, você compartilhe conosco aí, tá bom? Participe, dê a resposta aí, tá bom, meu irmão? Vamos estar participando, vamos estar cooperando. A presença de vocês, a participação de vocês é muito importante. Nós fizemos essa parceria para estarmos pregando a santa palavra de Deus, né? E aí, minha querida sobrinha Tânia, como é que está aí na França? Tá frio nesse momento? Tá quente? Como é que está aí? França, Portugal, onde as meninas estão? Como é que está aí na Europa? Deus abençoe todos, meus irmãos. Nós vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Vamos entrar na presença do nosso Deus, nosso Pai, para mais uma vez rogar que Ele nos guie todo momento de nossas vidas para que possamos estar sempre no centro da sua vontade, né? Sempre fazendo aquilo que é agradável aos seus olhos, ao seu coração, né? Somos filhos do Pai Eterno e precisamos, como filhos, ser obedientes, né? Então vamos orar, vamos pedir a direção de Deus sobre nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nesse instante, entramos na Tua presença, Pai, através dessa oração, meu Deus, para estar, ó Deus, Te louvando, Te agradecendo por mais esse dia de vida, Senhor. Para estarmos Te agradecendo pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, porque o Senhor tem nos sustentado. Estamos aqui no 6º mês do ano, Pai. Graças à Tua misericórdia e Teu amor. Estamos nos aproximando aí do 7º mês, porque o Senhor tem propósitos em nossas vidas. O Senhor tem propósito na vida de todos que têm buscado a Tua face. Pai, Te entregamos, meu Deus, todos esses irmãos e amigos que têm participado, ó Deus, desse momento tão especial, que é o momento da pregação, da evangelização da Tua santa palavra, do Teu santo evangelho. Te entregamos, ó Deus, todos que estão, ó Deus, interagindo, todos que estão acessando este canal, que todos possam ser guardados, protegidos, abençoados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo é Teu nome. Geraldo já deu ali a resposta, né? Qual foi o primeiro milagre, né? Ou seja, o segundo milagre. O primeiro, Jesus transforma a água em vinho. E qual foi o segundo milagre, você sabe? Aqui ele está dizendo que foi a cura do funcionário de Herodes. Será que foi mesmo? E vocês aí, o que é que vocês dizem? Qual foi o segundo milagre de Jesus? Vamos estar, meus irmãos, louvando o nosso Deus nesse instante.
com um hino de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, que vocês possam prestar bastante atenção na letra desse hino, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, estejam atentos à letra desse hino. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por sua presença, por sua participação nesse instante.
Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Eu te adorarei, Senhor. É isso, meus irmãos. Como aquela mulher derramou aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus, né? Em louvor e adoração ao seu nome. Na época chamava alabastro, né? Ela derramou aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus, né, meus irmãos? E hoje, muitas vezes, nós não queremos derramar uma simples lágrima, né? Uma simples gota de suor, né? Para visitar um irmão, para ir fazer a obra de Deus, né? Às vezes nós colocamos dificuldades, desculpas, né? E essa mulher derramou um perfume caríssimo, ungiu Jesus. Jesus disse, ela está me ungindo, me preparando para o meu sepultamento, né? Jesus estava prestes a morrer na cruz por ela e por todos nós. Então, meus irmãos, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome, né? Temos conosco também Antoniel Silva, meu irmão querido, a paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo, irmão El, querido, irmão Sandoval, Sandro, a paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Também nossa irmã Maria Luísa, um abraço, minha irmã, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe todos vocês que têm participado desse momento tão especial. Esse momento, meus irmãos, que estamos vivendo, né? Esse momento triste em todas as nações, em todos os povos, né? Mas nós temos um Deus forte, um Deus santo, um Deus poderoso, que tem cuidado de nós, né? Ele tem cuidado de nós. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos confiar no Senhor, né? A palavra de Deus diz que nós devemos confiar no Senhor e sermos como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Então, Deus abençoe meu irmão, meu amigo. Vamos estar respondendo a pergunta que nós fizemos aí, né? Qual foi o segundo milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos estar dando aqui a resposta do segundo milagre. O segundo milagre, meus irmãos, está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 54. O segundo milagre de Jesus foi a cura de um menino. A cura de um menino. O filho de um oficial romano, né? A palavra de Deus fala oficial romano. Jesus curou aquele menino, atendeu o clamor, o pedido do seu pai, né? E deu a cura para o seu filho. Que nós possamos também, meus irmãos, entrar na presença do nosso Deus com humildade, né? Pedir a Ele, clamar a Ele, porque todo o poder e glória, né, está em suas mãos. Meus irmãos, nós vamos meditar nessa noite no tema, né? Qual o tipo, né? Nós vemos aí muitos tipos de línguas que são falados aí, de idiomas, né? Que as pessoas têm feito muita confusão, né? E nós vamos estar agora, nessa hora, vamos estar falando, né, sobre dons de línguas, perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas sobre o dom de línguas. Se a gente for falar sobre esse tema, meus irmãos, de uma forma bem sistemática, né? De uma forma assim bem criteriosa, nós passaremos o ano todo, né, falando desse assunto. Mas nós vamos estar fazendo um resumo, pegando os principais textos bíblicos para falarmos sobre esse assunto. Então, hoje estaremos dando perguntas e respostas, né, sobre o dom de línguas. Então, vamos ler aqui Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus:
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a língua do Pentecoste. Foi uma língua em que todos entenderam. Todos que estavam ali entenderam a língua que os cerca de 120 apóstolos falaram na descida do Espírito Santo. Como falamos na terça-feira, né? Pentecoste significa penta 5, costes colheita. Era uma festa que era realizada ali em Jerusalém, no tempo de Jesus, né? 50 dias depois da colheita. Era também chamada festa das primícias, né? Dos primeiros frutos. E aí eles estavam reunidos e cumpriu-se a profecia de Joel, capítulo 2, 28, em que Jesus, o nosso Deus, disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então aí nesse dia, nessa hora, no Pentecostes, cumpriu essa profecia. E ali, meus irmãos, 16 nações foram evangelizadas através das línguas que desceu de Deus sobre a vida dos santos apóstolos, né? 16 nações, eles falaram no idioma deles, eles falaram em hebraico e aquelas nações entenderam, ouviram e entenderam, cada um na sua própria nação, né? Eles entenderam o que estava sendo falado, que é muito diferente, meus irmãos, de hoje, nas igrejas evangélicas. Eu sou evangélico há cerca de 40 anos, né? Tenho ido em muitas igrejas e ouço pessoas falando, né? Dizendo que estão falando línguas, e ali a gente entra e sai e não entende nada o que está sendo falado. Mas na língua do Pentecoste, no dia do Pentecoste, os discípulos falaram, guiados pelo Espírito Santo de Deus, e todos os presentes ouviram e entenderam o que estava sendo falado. Então, meus irmãos, é preciso lermos, é preciso estarmos sempre fazendo estudo criterioso, cuidadoso da palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, para que nós possamos, meus irmãos, compreender. Precisamos examinar. E examinar é mais do que ler. Examinar é fazer um estudo profundo, comparando textos com outros textos, né? Então, meus irmãos, qual a diferença? A primeira pergunta, né? Qual a diferença entre as línguas faladas em Atos dos Apóstolos e as línguas faladas em Corinto? Qual a diferença, né? Então, meus irmãos, existem pessoas não evangélicas, pessoas não cristãs, né? Que podem, no Novo Testamento e ainda hoje, simular, né? Existem pessoas, tanto existiu lá no tempo de Jesus, no Novo Testamento, como existe hoje. Pessoas que podem simular, né? Fingir dizer que está falando uma língua e não está falando. Não sei se você já presenciou isso, mas isso acontece. Tem pessoas que fingem que estão falando em línguas,
como eles dizem, língua estranha, como não precisa de tradução, de interpretação. E aí eles fingem que estão falando e as pessoas dão glórias, as pessoas dão aleluias, né? Então existe pessoas assim. E a palavra de Deus nos diz em São Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, disse Jesus, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu irmão, não é porque uma pessoa está ali pregando a palavra de Deus, porque a pessoa está cantando um hino, porque a pessoa está falando em línguas, que ela está ali sendo dirigida, guiada por Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz que surgiria no meio do povo de Deus falsos ensinos, falsos profetas. E aqui nesse texto, em Mateus 7, 21 e 22, a palavra de Deus diz claramente que no fim, quando todos comparecerem diante de Jesus, Jesus vai dizer para essas pessoas que fingiram que estavam adorando, louvando, pregando a palavra dele, ele vai dizer, apartai-vos de mim. Né? Então não é porque a pessoa fez uma cura, fez um milagre, não é porque a pessoa fez alguma coisa na igreja que ela está, né, 100% com Jesus. Que ela é um profeta, ela é um servo, uma serva de Jesus. Então nós devemos tomar, meus irmãos, muito cuidado. A palavra de Deus também nos fala, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, a palavra de Deus nos diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A palavra de Deus diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então nós devemos tomar cuidado, meus irmãos. Se eu fosse aqui relatar tantos exemplos de experiências que eu tive, né? Com pessoas que começaram a falar línguas, dizendo que estavam falando línguas do Espírito Santo, língua dos anjos, e depois foi muita decepção na igreja, muita decepção para aqueles que estavam ali dando glórias e aleluias. A palavra de Deus também nos diz em Mateus 24, 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, meus irmãos, tenham cuidado, né? Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então, meus irmãos, nós vemos aí muitas pessoas imitando as coisas de Deus. Assim como existe imitação das coisas materiais, existe também imitação das coisas espirituais. A língua que foi falada em Atos dos Apóstolos, pelos apóstolos, foi diferente da língua falada pelos coríntios. A língua falada pelos apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, a palavra de Deus diz que os discípulos falaram. Os discípulos falaram e o Espírito Santo foi o intérprete. E aquelas pessoas que estavam ali, todas entenderam. Então, meus irmãos, hoje existe aí diversas igrejas, eu não vou citar aqui o nome, né? Diversas denominações, a maioria, existem pessoas que se intitulam pentecostais, que se intitulam pessoas carismáticas. Existe até nas religiões afros, pessoas, meus irmãos, que falam em línguas. Você sabia disso? Existe em quase todas as religiões, até nas religiões afros, pessoas que são tomadas lá por um espírito e começam a falar línguas. E aí, se essas pessoas chegar
em certas igrejas onde muitos não leem a Bíblia, não examinam a Bíblia, as pessoas vão dizer glória a Deus e aleluia, pensando que é Deus, pensando que é o Espírito Santo de Deus que está usando essas pessoas. Então, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que o Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Devemos ter cuidado, meus irmãos. Então, meus irmãos, outro exemplo que eu quero dar para vocês aqui é quando Deus enviou Moisés até Faraó. Deus disse, olha Moisés, vá a Faraó e fala para ele libertar o meu povo. E aí Moisés disse para o Senhor, Senhor, mas ele não vai me aceitar. Ele vai me recusar, me rejeitar. E Deus mandou que ele levasse um cajado. E ele levou, meus irmãos. E quando ele jogou aquele cajado no chão, o cajado se transformou em uma serpente, em uma cobra. E a palavra de Deus diz que os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Eles imitaram Moisés e fizeram com que seus cajados também se transformassem em cobras, em víboras. E assim, meus irmãos, a maioria dos sinais, que foram 10 sinais, 10 pragas, a maioria das pragas que veio sobre os egípcios, aqueles magos imitaram. Eles fizeram a mesma coisa. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado de estarmos ouvindo uma pessoa lá imitando o Espírito Santo, imitando os apóstolos, dizendo que está falando línguas, que está fazendo a obra de Deus. E, de repente, são pessoas que estão sendo usadas pela carne. São obras carnais, meus irmãos. Que nós, em vez de dizermos glória a Deus, nós deveríamos falar, tenha misericórdia, Jesus. Repreenda, Jesus, essa pessoa que vem trazer confusão na tua casa. Então, meus irmãos, as línguas em Atos dos Apóstolos eram idiomas não conhecidos pelos apóstolos. Eram idiomas não conhecidos pelos apóstolos, né? Então, a palavra de Deus nos diz isso. Eram idiomas de outras regiões. Então, estavam ali em Jerusalém 16 nações. Os apóstolos falaram em hebraico e aquelas 16 nações, cada um ouviu e entendeu o que eles estavam falando na sua própria língua, no seu próprio idioma. A igreja em Corinto tinha problemas, meus irmãos, muito sérios em vários assuntos, principalmente relacionado aos dons espirituais. Na igreja de Corinto, como eu falei na terça-feira, era uma igreja problemática, uma igreja cheia de problemas. Lá na igreja de Corinto existia divisões, problemas doutrinários, problemas morais, cristãos processando cristãos. Havia ali profanação da ceia do Senhor, pecados relacionados à moral, pecados sexuais, pecados de todo tipo ali naquela igreja. Era uma igreja, meus irmãos, que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E hoje, no nosso século, no nosso dia, é a igreja que muitos cristãos querem imitar, querem seguir. Por que não imitam a igreja primitiva, a igreja de Atos, em que os irmãos tinham prazer de sair pregando a palavra de Deus, ganhando almas para Jesus? Não. Muitos cristãos de hoje querem imitar a igreja de Corinto, ficar entre quatro paredes só cantando, só falando línguas, mas na hora que fala, vamos pregar o evangelho, vamos levar a palavra de Deus, as pessoas que dizem que são cheios do Espírito Santo não querem ir. Eles só querem fazer movimentos dentro das quatro paredes. E a igreja de Atos não, era uma igreja missionária. É a igreja que nós, os cristãos, deveríamos imitar. E não a igreja de Corinto, meus irmãos. A igreja de Corinto não é motivo para
que a gente possa imitar. Devemos ter cuidado com o que acontecia ali na igreja de Corinto, né? Então, muitas vezes, eles faziam ali, fingiam que estavam falando línguas, ou às vezes até falavam línguas que eles conheciam, mas as pessoas que estavam ouvindo eles não conheciam, não sabiam o que eles estavam falando. Foi aí que o apóstolo Paulo disse que eles não poderiam falar em línguas se eles não tivessem intérprete. E aí que o apóstolo Paulo deixou as recomendações para que quando eles fossem falar línguas, eles deveriam ter intérprete. Lá em Atos dos Apóstolos, não precisou, porque o próprio intérprete foi o Espírito Santo de Deus, o próprio intérprete foi Deus. Mas na igreja de Corinto precisava, porque, meus irmãos, uns estavam fingindo que estavam falando a língua de Deus e outros estavam falando idiomas que pessoas não conheciam. E aí a palavra de Deus nos diz que lá em 1 Coríntios 14, 27 diz assim, quando fosse falar, deveria ser no máximo 3 pessoas, cada um de sua vez, e deveria haver intérprete. É assim que acontece hoje nas igrejas. A gente vê tantas pessoas falando ao mesmo tempo e ninguém interpreta, ninguém traduz o que está sendo falado. A palavra de Deus nos diz que precisava ser entendido por todos. Atos 2, verso 9 a 12. Outra recomendação, só poderia falar se todos entendessem. O quarto motivo para que eles pudessem falar deveria se cumprir, eles deveriam falar para a edificação da igreja. Então eles não poderiam falar para se exaltar, para se aparecer, mas para a edificação da igreja, edificação de todos. E aí, meus irmãos, o exemplo de melhor dom, de maior dom que o apóstolo Paulo nos deixou foi o dom do amor. Ele disse, existe vários dons, cerca de 25 dons listados em 4 passagens diferentes da Bíblia. Mas ele disse, o dom maior, o dom supremo é o dom do amor. Por que as pessoas não buscam esse dom, não é? Por que eles não querem o dom do amor? Porque quem tem o dom do amor é humilhado. E quem tem dom de línguas e outros dons, muitas vezes é exaltado. E a maioria das pessoas não querem ser humilhadas, querem ser exaltadas. E aí buscam dons, procuram dons em que eles são colocados em evidência, em que eles são colocados no lugar alto. Mas Jesus disse, meus irmãos, que os 2 maiores dons, os 2 maiores, amar a Deus, ou mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que as pessoas não querem o dom do amor, né? Por que as pessoas não querem, meus irmãos, estar amando uns aos outros, perdoando uns aos outros? Só querem dons que coloquem eles em evidência acima dos outros. Então, a terceira pergunta, né? Qual a diferença entre aquele dom, as línguas ali de Atos dos Apóstolos, as línguas ali de Jerusalém e as línguas de Corinto? A diferença nós falamos, né? É que lá em Atos, os discípulos falaram em hebraico e as 16 nações que estavam ali, cada um entendeu o que eles estavam falando na sua própria língua. E lá em Corinto, não. Eles falavam idiomas, muitas vezes desconhecidos ali dos irmãos, e aí as pessoas não entendiam o que eles estavam falando. Então, se você procurar o significado da palavra língua, tanto lá em Atos quanto em Mateus, tanto nos evangelhos quanto lá em Coríntios, a palavra língua, o significado é idiomas.
Então eles falavam idiomas, meus irmãos. Não eram línguas estranhas, como muitos dizem aí. Era língua desconhecida de alguns, mas conhecido por outros. Línguas, idiomas. Novas línguas para eles, mas para outras pessoas já eram línguas existentes. Então, essa é a diferença, meus irmãos. Em Atos, o dom de falar línguas, conhecida pelos ouvintes, era um sinal de profecia sendo cumprida. Lá em Atos capítulo 2, né? Ali estava se cumprindo um sinal, uma profecia. Como eu falei, a profecia de Joel 2:28. Enquanto em Corinto não tinha nenhuma razão para eles falarem um idioma. Lá em Atos estava se cumprindo uma profecia, mas em Corinto não estava cumprindo profecia nenhuma. É como, meus irmãos, alguém pode chegar aqui da França, pode chegar aqui no Brasil, né, falando em francês, né? Os brasileiros vão entender, poucos vão entender, né? A maioria não vai entender o que é que esse irmão está falando. Ou então, um irmão aqui do Brasil, nós vivemos aqui um exemplo, eu estou na Bahia, e um irmão começar falando em línguas, será que as pessoas vão entender o que ele está falando? Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que precisa haver intérprete para que todos sejam edificados. E deve ter ordem e decência na casa de Deus. Paulo falava algum idioma? Será que Paulo falava algum idioma? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14:18, diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo línguas mais do que todos vocês. Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então, o apóstolo Paulo, ele falava outros idiomas, mas ele disse que ele preferia falar 5 palavras em que todos entendessem do que falar 10.000 palavras e ninguém entender. Porque o objetivo do culto, além de louvar, adorar a Deus, o objetivo do culto é edificação. Todos ali precisam ser edificados. Todos precisam crescer na presença do nosso Deus. E aí, meus irmãos, como foi que Paulo chamou a igreja de Corinto, a igreja problemática? Paulo chamou eles de meninos. Ele, lá no capítulo 3, ele chama os coríntios de carnais, e no capítulo 14 ele chama eles de meninos. Ele diz: não sejais meninos no entendimento, sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Agora imagine, né? O apóstolo Paulo repreendendo o Espírito Santo, o apóstolo Paulo chamando aqueles cristãos cheios do Espírito Santo de meninos. Imagine se fosse nos nossos dias a confusão que não seria, né, meus irmãos? Se nós chegarmos num lugar desse e chamarmos esses irmãos de meninos, a confusão que não será, né? O problema que não será, né? E o apóstolo Paulo chamou eles de meninos. O apóstolo Paulo disse: não sejai meninos no entendimento, sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, meus irmãos, aqui em Isaías 28, verso 11, a palavra de Deus diz: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e mesmo assim ouvirão e não crerão. Então, ali em Atos também estava cumprindo, meus irmãos, essa palavra do nosso Senhor, essa profecia, que o Senhor falaria com aquelas pessoas, aqueles judeus que moravam em outras nações, que estavam vindo ali para o Pentecostes. Deus falaria com eles com a língua de outras nações, com o idioma de outras nações. Não falaria com eles em hebraico. Falaria
com eles no idioma de outras nações, e mesmo assim eles ouviriam e não creriam, porque eram pessoas desobedientes, pessoas rebeldes ao nosso Deus. Então, o propósito do nosso Deus, meus irmãos, em usar os discípulos ali para eles falarem língua, foi um sinal de juízo do nosso Deus sobre o seu povo. Então, teve também esse sentido, as línguas ali no Pentecoste, um sinal de juízo do nosso Deus contra aquelas pessoas que tinham coração duro. O sétimo ponto, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Então, lá em Coríntios, capítulo 14, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que as línguas eram um sinal para os infiéis e não para os infiéis. Deus deu aquelas línguas, desceu ali para isso, como juízo para aqueles judeus infiéis, não para a igreja de Cristo, porque todos ali falavam o mesmo idioma. Eles falavam hebraico. Então, meus irmãos, eu volto a repetir, como é que pode, nós que estamos aqui na Bahia, todos aqui falam português, os que estão aí em São Paulo, né, falam português, e chega um irmão falando num outro idioma, para que isso? Que edificação vai trazer para os irmãos que estão aqui no Brasil? Se nós estamos aqui no Brasil, o idioma que deve ser falado na igreja é o português. Se a pessoa está na França, o francês. E assim por diante. Porque Deus, a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Então você pode comparar aí, meus irmãos, as listas dos dons. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. 1 Coríntios 12, 28 ao 30. E Efésios 4, do 7 ao 14. Você pode comparar essas 4 listas. Nessas 4 listas, meus irmãos, falam acerca de vários dons que Deus deixou, que Deus concede para a sua igreja, para edificação. Vários dons. Mas o dom que é colocado como principal hoje é o dom de línguas. Você pode pregar, você pode ajudar o próximo, você pode fazer maravilhas, você pode fazer muitas coisas. Mas se você não falar em línguas estranhas, como eles dizem, você é inferior. Você não tem valor nenhum. Você não é batizado com o Espírito Santo. Que ignorância, meus irmãos. Mais de 25 dons nessas 4 listas. Às vezes você tem 2, 3, 5, 10, mas para essas pessoas você não tem valor nenhum. Você é inferior, porque você não fala essa língua que eles dizem, língua de anjos. Mas a Bíblia diz que quando os anjos vieram à terra, eles se comunicaram no idioma dos servos de Deus ao qual eles foram enviados. Os anjos falaram o idioma das nações. Quando o anjo Gabriel foi a Maria, ele disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Ele falou em hebraico e Maria entendeu claramente. Falou com Daniel, falou com Abraão, falou com Ló. Todos os anjos, meus irmãos, que vieram à terra, eles falaram a língua dos homens. Eles falaram o idioma daquelas pessoas. Eles não falaram uma língua estranha, como muitos dizem aí. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, né, que ainda que a pessoa fale uma língua, né, ainda que a pessoa fale uma língua sem amor, ele nada será, né? A palavra de Deus nos diz que tudo que nós devemos fazer deve ser com amor. Então nós devemos ter cuidado para não sermos
enganados. Eu vou dar outro exemplo para vocês, João Batista. João Batista foi um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele não falou em línguas. E nenhum milagre ele fez. Está escrito lá em João, capítulo 4, versículo 48. Jesus disse para os judeus, né? A palavra de Deus diz que João Batista veio e ele não fez nenhum milagre, nenhum sinal. E ele foi cheio do Espírito Santo. Se João Batista vivesse hoje nos nossos dias, ele seria considerado um cristão inferior. Então, meus irmãos, nós devemos ter cuidado para não sermos enganados, né? A palavra de Deus nos diz: se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2 ou quando muito por 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. E ainda em Coríntios 14, 32, 1 Coríntios 14, 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Faça-se tudo com decência e com ordem. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que nós possamos entender, meus irmãos, que aquela língua falada em Corinto não era a mesma língua falada em Atos. Porque, senão o apóstolo Paulo não chamaria aqueles irmãos de meninos. O apóstolo Paulo não chamaria eles de carnais. A língua falada no Pentecoste, a língua falada em Atos, capítulo 2, todos que ouviram entenderam o que estava sendo falado. E se você que quer servir a Deus em espírito e em verdade, tenha cuidado. Porque muitos, a palavra de Deus diz que se levantarão no meio do povo de Deus, trazendo enganos. Muitos trarão enganos. Muitos trarão confusão no meio do povo de Deus. Então, tudo que for feito no meio do povo de Deus é para louvar, adorar a Deus e edificar a igreja. É assim que tem acontecido hoje em dia nas igrejas. O profeta fala em línguas, vai embora e ninguém entende o que ele falou. Então, essa não é língua do Espírito Santo. Essa não é a língua de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor Jesus te dê uma noite feliz, abençoada. Um abraço para todos vocês, uma noite feliz em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Que todos possam estar conosco no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha amiga. Tenha uma noite feliz. Tenha uma noite abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos vocês que eu não falei o nome. E vocês entrem no canal, os que não fizeram sua inscrição. Faça sua inscrição e nos ajude a conseguir mais pessoas para que o canal possa crescer. Deus abençoe, irmã Nilda Sandro. Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Beron Batista. Né? Deus abençoe Sandoval. Deus abençoe todos vocês que interagiram conosco nessa noite, meus irmãos. Né? Sejam grandemente abençoados. Nosso irmão ali, Coroa, né? José Carlos, em Jequié. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe você, sua esposa, sua família. Deus abençoe todos, meus irmãos. Um abraço virtual para todos. No próximo domingo estaremos juntos. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Tenha uma noite muito feliz, muito abençoada. Em nome de Jesus.